muito bem-vindo ao Motiva On. Meu nome é Bruna Camargo e agora a gente vai trabalhar sobre as regras de acentuação, só que regras complementares, ok? E o que é importante a gente saber? É importante a gente saber sobre ditongos abertos, por exemplo. Ditongo aberto é quando você faz a pronúncia do som com a boca aberta. Quer um exemplo? A contraposição entre oi e oi, ou ei e ei. Olha a diferença. Quando você faz a pronúncia desses ditongos, a pronunciação ela é totalmente diferente. Uma é mais fechada, ei. A outra é mais aberta, ei. Então, a forma como você gesticula a palavra vai alterar a classificação. Por isso, ditongos abertos e u em hiato, para você sempre observar na segunda vogal do hiato, e acento diferencial. É sobre o que a gente vai trabalhar hoje. E começando com os ditongos abertos, eu gostaria que você observasse principalmente essas três classificações, ok? Monossílabas tônicas, oxítonas e paroxítonas. Saiba que oxítonas e monossílabas tônicas serão acentuadas se terminarem com ditongos abertos. Entretanto, as paroxítonas terminadas com ditongos abertos não serão acentuadas. Continuando, e u na segunda vogal do hiato, ele vai ser extremamente importante porque ele será acentuado. Entretanto, se esse i e u estiverem após um ditongo, eu tenho que analisar se nós temos paroxítona ou oxítona. Porque se o i ou o u tônico estiver depois de um ditongo e for paroxítona, não será acentuado. Agora, se for oxítona, será acentuado. Mas, senhor, como que eu vou saber? Bora para os exemplos da transição que você vai ter uma noção um pouquinho melhor, ok? No nosso exemplo, então, temos ditongos abertos. Se ele estiver em monossílaba tônica, acentua. Aqui temos a palavra céu. Céu será acentuado porque monossílaba tônica terminada em ditongo aberto. Seria diferente se a gente falasse, por exemplo, seu. Tanto que a palavra seu não tem acento. Por quê? Porque é um ditongo fechado. Agora, ditongo aberto, céu, que é escrito com a letra C, é acentuado por ser monossílaba tônica. Agora, vamos para o próximo passo. Ditongos abertos em paroxítonas. Eu vou acentuar? Não! Qual o exemplo que a gente tem? Nosso exemplo é a palavra jiboia. Jiboia. Então, boia, que é ditongo aberto na paroxítona, não acentua. Outro exemplo, boia. Boia também não tem acento. Por quê? Paroxítona, terminada em ditongo aberto, não acentua. Agora, para a gente poder finalizar a questão das oxítonas, para você poder acompanhar um exemplo bem interessante. As oxítonas, a palavra rouxinóis, que é o conjunto de rouxinol, rouxinóis, a gente vai acentuar. Por quê? Porque é um ditongo aberto em uma oxítona. Agora, a gente segue para o próximo exemplo, que é i e u na segunda vogal do hiato. Observe aí na transição, então. I e u na segunda vogal do hiato, nós temos hiato, que é a formação de vogal mais vogal. Logo, se a gente fizer uma separação silábica, teremos aqui duas vogais, certo? A e I, na palavra países. O que nos interessa? I e u na segunda vogal do hiato. Logo, quem vai nos interessar é o I, nesse caso. Ou a palavra caído aqui, que a gente tem também a separação silábica. Caído, em que a segunda vogal é que nos interessa. I e u na segunda vogal do hiato. Elas são acentuadas caso
Nisso sempre observe porque I e U na segunda vogal do hiato, a gente vai ter 3 regras dentro para poder afirmar que essa palavra será acentuada. Observe então com muita atenção porque essa regra é muito, muito complexa. Observe. Caído e países serão acentuados. Por quê? O I e o U está na segunda vogal do hiato. Perfeito. É a única letra na sílaba ou seguido de S. Aqui, única letra na sílaba. Ótimo. Não está seguido de NH. Não está seguido de NH. Aqui temos D e aqui temos S. Então, quer um exemplo se fosse seguido de NH? A palavra rainha. Acompanhe aqui que eu vou escrever para você observar. Rainha. Ra-in-ha. Primeiro critério. O I é segunda vogal do hiato? Sim. Está sozinho na sílaba? Está sozinho na sílaba. Entretanto, está seguido de NH. Logo, rainha não é acentuada. Por quê? Porque por ser I ou U na segunda vogal do hiato, está seguida de NH. Então, observe sempre essa regra, porque ela é uma das mais complexas que nós teremos, ok? E, além disso, tem uma observação muito importante que veio com o acordo ortográfico vigente, o atual acordo ortográfico, que é I e U dos hiatos não são acentuados quando aparecem depois de ditongo em palavras paroxítonas. É o que eu tinha falado para vocês bem aqui. Deixa eu virar da forma correta, né? I e U no hiato, certo? Que é uma regrinha que vem logo em seguida dessa daqui. Depois de ditongo, aí não me importa se é ditongo crescente, decrescente, aberto, fechado, é ditongo, depois de ditongo. Se ele estiver em paroxítona, não acentua. Se estiver em oxítona, acentua. Observa aqui na transição. Logo, se estiver em paroxítona, não acentua. Exemplo, a palavra baiuca. Bai-u-ca. Não vai acentuar, por quê? Porque é uma paroxítona e antes nós temos ditongo. Entretanto, todavia, contudo, a gente tem o oposto, né? Como falado, que são as oxítonas. Para as oxítonas, porém, aqui, os hiatos são acentuados depois de ditongos em oxítonas. Exemplo, Piauí. Pi, ao, i. Esse i, ele está em uma oxítona e, apesar de estar depois de um ditongo, ele será acentuado. Por quê? Porque é uma oxítona. Outro exemplo, a palavra tu, tui, ui, u. É uma oxítona, temos um ditongo antes. E se você não sabia que tu e u era dividido dessa forma, já fica bem atento para não errar mais, ok? E vamos agora para acento diferencial, em que é muito importante a gente se atentar a um par que gera muitos problemas, que é o par dos verbos ter e vir. Por quê? Porque a gente tem que observar a questão do singular e plural da terceira pessoa do discurso. Acompanha comigo aqui na transição o exemplo. Nós teremos do verbo ter e do verbo ir, vir, duas questões. Se nós tivermos a terceira pessoa em singular, nós vamos deixar sem acento. Agora, se tivermos no plural, teremos que deixar com acento. Então, ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. O mesmo para o verbo ter. Ele tem, eles têm. Com isso, eu gostaria que você observasse também a frase que vem agora, para a gente poder entender como que funciona dentro de um contexto. Porque nem sempre a gente vai ter o auxílio dos pronomes ele, ela, eles e elas, tá? Então, observa, para criar o raciocínio.
As mentiras têm pernas curtas. Mentiras podem ser trocadas por elas. Elas é terceira pessoa, está no plural, logo tem acento circunflexo. Mas o escândalo tem asas. Escândalo pode ser trocado por ele. Ele está no singular, logo a palavra tem, não tem acento. Por isso que em alguns casos tem acento, já o outro não tem acento. E isso vai servir também, isso é um segredo muito importante, tá? Isso vai servir também para os verbos derivados de ter e vir. Quer ver o exemplo, então? Manter e intervir. Nós teremos no singular mantém e intervém e mantém e intervém. E com isso eu vou chamar 2 assistentes para poder me ajudar nesse processo e te ajudar também a gravar toda essa ideia do mantém. Para a gente saber quando que o mantém no singular tem acento agudo e quando ele tem acento no circunflexo. Olha só, Bruno, vem cá. Vou usar o Bruno aqui para a gente poder exemplificar. Bruno, erga o seu braço. Ele mantém o braço erguido. Observe aqui que nós temos um acento agudo. Agora eu vou chamar uma outra assistente importante. Ju, vem cá. Eles mantêm o braço erguido, logo a gente forma aqui, com a união dos bracinhos dos dois, um acento circunflexo. É isso, e agora a gente vai para o próximo passo. Observa aqui na nossa transição. Nesse passo, então, nós teremos aqui uma diferenciação importante entre vir e ver. Vir e ver é o nosso segundo par muito importante. Por quê? Porque geralmente vai gerar probleminha também na terceira pessoa. Então, observa bem esse quadrinho. Verbo vir, ele vem, eles vêm. Isso você acabou de ver comigo, que é a diferença de singular plural. Agora, mudando o sentido, porque nós teremos o verbo ver. Ele vê, terceira pessoa, e eles veem. Aqui temos também essa página, né, que retiramos a informação. Logo, continuando na nossa exemplificação, temos também algo muito importante dentro da acentuação no processo de acento diferencial. Grave bem todas essas informações. Por quê? Porque geralmente são pegadinhas. Sim, pegadinhas mesmo nas provas. E elas vieram junto com um acordo ortográfico que está vigente no nosso país. Por, verbo, no sentido de colocar, tem acento. Agora, por, no sentido de preposição, não tem acento. Então, eu vou pôr essa caneta aqui. Eu vou colocar a caneta, tem acento. Enquanto que eu vou passar por aqui. Passar por aqui é preposição. Logo, não tem acento. Seguindo para a próxima questão. Pode. Aqui nós temos o verbo poder, certo? No pretérito perfeito tem acento, enquanto que pode, no presente do indicativo, não leva acento. Beleza? Diferenciação, então. Pode é passado, tem acento, o O tá bem fechadinho. Pode não tem acento, por quê? Porque é uma paroxítona terminada em E. É pode, né? Diferenciando. Mas o que vai interessar muito pra gente é diferença de pronúncia, é acento diferencial. Paroxítona terminada em E, puxa, não acentua. Pode tá acentuado. Por quê? Porque eu tô diferenciando. Bruna, informação importante. Se todas as regras disserem não acentua, mas uma levantar triunfante e dizer acentua, essa vai valer. Não é democrática a situação. Um só manda, então uma regra só dizendo acentua, ela vai concordar fortemente com isso, ok? Então, aqui é a regra de acentuação diferencial, né? Por isso, pode tem acento, apesar de paroxítonas terminadas em E não serem acentuadas. Indo para a próxima questão. Tem e tem, vem e vem. Tem no plural, acentua. Tem no singular, não acentua.
Tem no plural. Vem no plural. Acentua. Vem no singular. Não acentua. Agora, questão do que. Se esse que for uma conjunção, um pronome e está ali no meio, não vai acentuar. Agora, quando a gente tiver o porquê de pergunta, por exemplo, por quê? Né? A gente coloca já o porquê e o ponto de interrogação em seguida. Esse porquê é separado por ser pergunta. Por consequência, esse que ele será acentuado, ok? Por ser uma diferenciação entre os porquês. Então, que substantivo ou pronome em fim de frase acentua. Da mesma forma, nós temos aqui conjunção e substantivo. Porque, né, essa conjunção, esse porquê tem sentido de pois, e esse substantivo é no sentido de o porquê. Ele é um porquê substantivado. O porquê substantivado, ele tem ideia de o porquê de eu estar dando aula é porque eu amo dar aula, né? Esse o, ele determina, ele é um determinante, é um artigo determinado. E quem vem em seguida é um substantivo. Então, esse porquê, ele está substantivado, por isso ele recebe acento. Agora, o porquê que não tem acento, é escrito junto, ele é uma conjunção explicativa, tem sentido de pois, portanto não será acentuado. Aqui a gente finaliza a nossa aula, certo? Uma aula extremamente cheia de informações para você poder digerir, mas eu tenho certeza que se você estudar e se concentrar, com certeza sua vaga vem. Então, motiva que a vaga vem!